Pessoal, como é que vocês estão? Dando continuidade à nossa série de estudos sobre pronome. E hoje nós vamos estudar sobre pronome possessivo. Com muita leveza, trouxe novamente aqui um convidado especial para a nossa aula de hoje. Sim, ele, o nosso amigo da família Simpsons. Se a culpa é minha, eu ponho então em quem eu quiser. Complicado isso, né? Mas estamos aqui hoje para discutir sobre pronome. Se a culpa é minha, eu ponho quem quiser. Então, nós já temos conhecimento sobre pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Também sobre as três pessoas do discurso, do singular e do plural. Primeira pessoa do discurso que fala, sou eu. Segunda pessoa do discurso com quem se fala, tu. Terceira pessoa do discurso do singular, ele ou ela, que diz respeito a do que ou de quem se fala. E nós também não podemos esquecer das pessoas do plural. Nós, vós, ele e elas. Então, todo o nosso estudo sobre pronomes possessivos, demonstrativos, eles vão se pautar no nosso conhecimento sobre pronomes pessoais. Então, pronome possessivo, como o próprio nome sugere, eles vão ser empregados para dar ideia de posse em relação às três pessoas do discurso. Em relação ao eu, primeira pessoa que fala, tu ou você, vós, eles ou elas. Então vejamos aqui nesse quadro resumo. Para dar ideia de posse em relação ao eu, a primeira pessoa que fala, eu vou empregar meu ou minha. Para dar ideia de posse em relação ao tu, ao você, a pessoa com quem se fala, eu vou usar o pronome teu ou tua. Para indicar a ideia de posse em relação ao que é dele ou que é dela, eu vou utilizar seu, suas, seu, sua, dele ou dela. Para dar a ideia de posse em relação ao que é nós, eu vou utilizar o que? Nosso, nossa, nossa, nosso. Para dar a ideia de posse em relação ao que é de vós, né? Vosso, vossa. E para dar a ideia de posse em relação ao que é deles ou delas, eu vou empregar seu, suas, ou então deles ou delas. Então, pois bem, pronomes possessivos de primeira pessoa. Meu, minha, meus, minhas. Sempre para dar ideia de posse em relação a quê? A primeira pessoa, eu. Para dar ideia de posse em relação à segunda pessoa com quem se fala. Tu ou você. Teu, tua, teus, tuas. Ó, tu, teu, tua, teus, tuas. Para dar ideia de posse em relação ao que é dele ou dela. Ele ou ela. Seu, suas, seus, suas. Para dar ideia de posse em relação à primeira pessoa do plural. Nós, nosso, nossa. Para dar ideia de posse em relação ao que é de vós, segunda pessoa do plural, vosso, vossa. E assim, nós vamos dar continuidade à nossa aula sob não só a perspectiva classificatória, como também o emprego desse pronome possessivo. E eu trouxe aqui um meme para a gente conversar sobre isso. Ciumenta sim, possessiva também. É sim. Este é o papel do pronome possessivo. É trazer para nós ideia de posse, como eu disse a vocês, em relação às pessoas do discurso. E por falar nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir de agora, essa ideia de pronomes possessivos com um aprofundamento. E agora, trazendo aqui um aprofundamento de Vivi no Enem para vocês. Então vamos lá. As mesmas palavras nossa e vossa, elas podem ser utilizadas como palavras determinantes ou como pronomes possessivos? Vamos pensar sobre isso? Vejamos aqui o exemplo. A nossa sala é grande. Percebam que o pronome possessivo nossa, ele está sendo empregado para sugerir ideia de posse em relação ao termo determinante, ou seja, sala. Então, se ele acompanha o substantivo, esse pronome possessivo é chamado de possessivo determinante, porque ele acompanha o substantivo sala. Mas quando eu digo, e a vossa, né? A vossa o quê? Sala. Eu estou perguntando se a vossa sala é grande. Ou seja, diz respeito à pessoa com quem se fala. Vocês estão entendendo? Então, se o pronome possessivo vossa substitui o nome, então eu estou me referindo a um pronome possessivo, só que dessa vez o que, pessoal? Substantivo, porque ele substitui o nome. Então, se o pronome acompanha o nome, pronome adjetivo. Se ele substitui, pronome o quê? Possessivo substantivo. E para a gente trabalhar essa ideia de pronome na prática, ou seja, o emprego do pronome e seus efeitos de sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma tirinha. Vamos lá?
que diz assim: um telespectador, quer dizer, um telespectador desse qualquer. Olha o emprego do artigo como traz pra gente uma semântica generalizante. Um telespectador pergunta como se desfazer de gato, né? Aí ela mesma responde: é impossível, não é? Todos os gatos sempre voltam para casa. Moral da história. Aqui é que ela diz: eu sei, a minha casa. Então, o humor da tira está justamente no emprego do pronome possessivo minha. Então, todo o contexto da tira, não só os elementos verbais como não verbais, precisam ser considerados por você, leitor. Porque o humor obtido é justamente pelo uso do pronome possessivo minha. E a pergunta é: de que maneira o uso desse possessivo contribui para a graça da tira? Vocês têm como me responder isso? Então, quando ela diz eu sei e é justamente a minha casa, então porque ela é uma pessoa que adora, tem um amor, né, por felinos tamanho, então quando ela coloca a minha, então ela está se colocando nessa ideia, ou seja, ela está se referindo à primeira pessoa que fala, nesse caso eu. Então todos os gatos voltam para a minha casa. Né? Não é qualquer outra casa, não é a casa dele, dela, do telespectador, mas a casa dela. Então fica muito mais fácil responder dessa forma. Vocês concordam comigo? Então, voltando aqui o nosso conceito sobre pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Pronomes adjetivos, como eu coloquei para vocês, tem o papel de acompanhar o substantivo. Então, quando eu digo, você fez um belo trabalho, do que se fala? Do trabalho. Aí eu digo, você fez seu trabalho. Ou seja, esse pronome possessivo seu acompanha o substantivo trabalho. Então, ele é um pronome possessivo que, gente, adjetivo. Tudo bem? Mas quando eu coloco para vocês assim, você já fez seu trabalho. Eu ainda não fiz o meu. Ou seja, eu não fiz o meu quê? Trabalho. Vocês percebem como o pronome possessivo meu tem um papel de substituir, além de dar ideia de posse, ele substitui o pronome, o substantivo. Vocês perceberam isso, trabalho? Por isso que eu digo que é pronome substantivo. Então vamos lá. Eu queria agora compartilhar com vocês a ideia desse emprego dos pronomes possessivos. Sim, não esqueçam que pronome possessivo não é só meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, vosso, vossa. Os pronomes possessivos, eles podem ter esse valor de possessividade, mesmo sendo empregados com os oblíquos mi, ti, li. Então, o que eu estou sugerindo para vocês? Toda vez que o mi, ti, li sugerir ideia de posse, meus, minhas, teus, tuas, então ele vai funcionar como pronome possessivo. Exemplo: ele beijou-me as mãos muito respeitosamente. Ele beijou-me as mãos. Esse me não é pronome de primeira pessoa, então ele beijou o quê? Minhas mãos. Então sugere, sem sombra de dúvida, ideia de possessividade. Mas eu poderia também sugerir para vocês o seguinte. Eu poderia sugerir para vocês aquela ideia: comprei-te o carro porque estavas muito precisado de dinheiro. Ou seja, comprei teu carro. O ti não se refere à segunda pessoa. O ti não é pronome oblíquo de segunda pessoa. Que se refere a quem? Se refere a quem? A segunda pessoa com quem se fala, né? Amarrei-lhe as tranças com uma fita vermelha. Esse li se refere a quem? Não acompanha o substantivo tranças, dando ideia de posse, ou seja, amarrei as suas tranças, ou seja, amarrei as tranças dela. Tudo bem? Mas é importante também pontuar para vocês, como uma questão de aprofundamento, acerca do emprego da crase diante de pronomes possessivos. Existe uma regra geral que diz assim: não se utiliza crase diante de pronome. Mas tem um detalhe. Diante de pronomes possessivos femininos, preste atenção que eu estou terminando a nossa aula sobre pronome possessivo. Vamos lá. Então, diante de pronomes possessivos, minha, tua, sua, femininos, possessivos femininos, a dona crase será facultativa. Tudo bem, pessoal? Então, se eu digo para vocês assim, fiz alusão à sua amiga. Quem faz alusão a algo, alguém ou alguma coisa. Então, moral da história, quando eu digo a sua, minha, tua, sua, será facultativo. Você vai escolher se você vai usar ou não. Agora, fiz alusão às suas amigas.
Por que agora eu não vou utilizar as suas amigas? Porque diante de palavra feminina plural, eu não vou utilizar crase se o a for singular. Então, agora é diferente de eu dizer, fiz alusão às suas amigas. Então, quem faz alusão a. O nome pede a preposição a. Então, as suas amigas, pronome possessivo feminino, aí você vai optar se você vai utilizar ou não. Tudo bem, pessoal? Então, pronome possessivo com Vivi no Enem, ficamos por aqui.